Estamos de volta com o programa Vida em Ação e hoje entrevistando o irmão Joás Ramos e a irmã Gésa Ramos. Irmãos e queridos ouvintes, eu queria aproveitar esse momento para falar para vocês que esses comerciais que acabaram de ouvir aí, são patrocinadores aqui da nossa rádio, são pessoas que são colaboradores juntamente com a nossa rádio. E você também pode ser um desses patrocinadores, sabia disso? Imagina que legal, num programa como esse, em toda a nossa programação durante a semana, durante os intervalos, aparecer a sua marca aqui na Rádio Evangélica Betel. Nesse mês de março, que ainda não terminou, nós já temos alcançado aí mais de 1000 sessões em nossa Rádio Evangélica. E somente em nosso site, mais de 9.000 acessos. Então esses números, com certeza, um número expressivo e pode ajudar a sua marca, a sua loja, a sua empresa, divulgando aqui na Rádio Evangélica Betel. Se você tem interesse em participar conosco dessa divulgação, é só mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, 9991 5560, 9991 5560, ou então você entra no nosso site www.adbetelpe.com e lá você clica para enviar uma mensagem para a gente e a gente passa todas as informações necessárias. Tá certo? Vamos voltar para a nossa entrevista, irmão Joás e irmã Gésa Ramos. E antes de partir para o intervalo, eu disse para os amados ouvintes que o irmão Joás e a irmã Gésa é um casal muito feliz, é um casal que esbanja essa felicidade e nos faz querer estar próximo deles a todo momento, conversando, aquela conversa descontraída. E nem sempre, foi dito aqui que nem sempre o sorriso que nós mostramos externo reflete aquilo que nós vivemos interno, ou até mesmo na nossa vida pessoal. E a irmã Gésa, juntamente com o irmão Joás, passou por um processo muito difícil e tem lutado também por esse processo, que foi a enfermidade. E eu queria, irmã Gésa, que com todo o respeito que eu tenho por vocês, vocês nos contassem aqui, e eu tenho certeza que vai ser de bênção para a vida de muitos ouvintes que estão conectados conosco agora. Irmã Gésa, como foi a descoberta dessa enfermidade? Que enfermidade foi essa? Em que momento da vida da senhora, que chegou essa enfermidade? Bem, foi o seguinte, todos os anos costumava fazer os exames, preventivo. Então, de um ano para outro, eu me deparei com essa novidade, fiquei assustada, e quando eu fui ao médico e mostrei, ele também não gostou e falou: realmente tem um nódulo aqui, e esse nódulo, mesmo que não seja positivo para o câncer, nós temos que tirar. Isso aconteceu na minha mama esquerda. Então, daí fui fazer os exames, já fiquei nervosa, isso, durante esse processo. E quando chegou o resultado do exame, para minha felicidade, achei de ir ao médico no dia 24 de dezembro, véspera de Natal. E naquele dia, ele estava atendendo de manhã e eu achei de ir. Eu cheguei lá, o médico olhou e disse: olha, filha, realmente é o câncer, você vai para o seu médico e o que ele decidir fazer, faça. Se for um quadrante, você faça. Se for para tirar, você tire. Mas faça isso com urgência. Então, naquele dia, a gente estava preparando para a ceia de Natal e foi terrível, terrível. Só fazia chorar, não teve mais clima, e a gente guardou tudo que estava fazendo para a ceia. E nesse momento, meu irmão ligou e falou: vem para cá, para a ceia de Natal, ficar com a gente. Só que ele não sabia ainda da novidade, Então, eu passei para os meninos começaram a explicar, mas mesmo assim ele insistiu em fazer isso. Só que quando eu cheguei em casa, eu entrei no quarto, eu chorei a tarde todinha, foi toda chorando, com medo. Meu maior coisa era medo. Então, certa hora, eu atendi o telefone de uma pessoa, e essa pessoa começou a conversar comigo, dando Feliz Natal e tal. Todos os anos ele ligava para mim, que é o meu chefe, André Ferreira. E ele começou a falar comigo e eu calada. E eu sou muito de falar no telefone. Então, ele falou: você está chorando? Eu disse: estou. Aí eu expliquei para ele. Aí, naquele momento, ele começou a falar. Eu sei que foi Deus, eu digo a ele que foi Deus que usou a boca dele naquele momento. E ele começou a falar. E falando para mim, dizendo que nós cremos no Deus do impossível, que para Deus nada é impossível,
que ele confiasse que a medicina estava bem evoluída e que ele estava ali, que eles iam ajudar no que fosse preciso. E foi falando, e aquilo ali foi me alimentando. Quando a gente desligou, eu dobrei o meu joelho e eu orei ao Deus e falei para Deus: Deus, se tu permitisse que isso acontecesse comigo, então tome a frente, que eu passe por tudo, mas sempre você me guiando, botando pessoas especiais na minha vida e que eu seja forte para transmitir para todo mundo. Aí foi assim que aconteceu. Então, imediatamente eu tomei banho, saí do quarto, já saiu outra pessoa. Na ceia de Natal eu estava na casa do meu irmão, já estava brincando, sorrindo, mesmo com os olhos inchados que só. Mas eu já estava lá agradecendo a Deus. Foi assim que a gente descobriu. É interessante, né? Porque é interessante como Deus trabalha, né, na vida da gente. Num momento de dificuldade, numa notícia, né, num dia também que é muito expressivo. Pois é. Né? Dia 24 de dezembro, véspera de Natal. E Deus usa determinadas pessoas para falar coisas que muitas vezes a gente não consegue escutar de quem está próximo. Porque Verdade, a dor é muito grande. Verdade. Não é? Isso já aconteceu claramente, e eu tenho certeza que já aconteceu com você aí, que está nos ouvindo. Às vezes a gente está tão ferido, tão machucado, né, que acaba não percebendo as palavras que as pessoas mais próximas falam. Só que Deus, ele é misericordioso, irmãos. E ainda assim usa pessoas para chegar até você, para te dar uma palavra de consolo, para te dar, né, uma palavra que vai alimentar a tua alma. Irmão Joás, como foi, né, para o Senhor como esposo, né, saber dessa notícia, dessa enfermidade que tinha chegado, né, na vida da irmã Gésia, que é o câncer? Realmente, irmão Sérgio, foi um momento muito difícil, né? Estávamos se organizando para fazer a nossa ceia de Natal, como Gésia já falou, e de repente a gente se deparou com essa notícia. Então a gente realmente morgou naquele dia, né? Guardou tudo e ficou, né, se lamentando, né? E orando a Deus, né? Que era o que a gente podia fazer. E findamos indo para a casa do irmão dela, para a ceia de Natal, né? E depois a gente começou a enfrentar o tratamento, que isso foi em dezembro, né? Em janeiro, quando virou, a gente precisou ir ao médico e ele fez a cirurgia, agendou a cirurgia, tudinho e tal. E logo em seguida pegou o material que foi tirado, né? O quadrante, e foi enviado para o laboratório. E quando o resultado veio, né? A gente pensou até que ia dar negativo tudo, mas quando a gente chegou naquela manhã no consultório do médico oncologista, um grande médico, eu quero citar o nome dele aqui, em gratidão a Deus pela vida dele, Dr. Marcelo Salgado, e ele começou a conversar com a gente e ele foi direto. Ele disse: olha, seu caso é câncer maligno, tem que entrar na quimioterapia. E aquilo pra gente foi um choque, né, bem? E era naquele mesmo dia que eu tinha que tomar. Naquele mesmo dia que ela tinha que tomar. Só que, por conta desse corre-corre da gente e desse resultado negativo, irmão Sérgio, nós tínhamos uns amigos, né? Isso. Que aconselhou a gente tomar Herbalife. E a gente gastou certo dinheiro para comprar aquilo e tal. E quando chegou lá, que a gente disse a ele, ele disse: olha, eu sou especialista nessa área, tenho cursos fora, eu estudei para isso. Você chama essas pessoas de seus amigos? Não são seus amigos. Meu Deus. Herbalife não consegue desmanchar tumor em ninguém. Entendeu? Agora, se você quiser seguir o conselho dele e o tratamento com eles, tudo bem. Mas eu estou aqui como um especialista falando para vocês. Vocês têm que se submeter à quimioterapia. Infelizmente, você já poderia fazer isso hoje, mas não vai poder por conta dessa medicação que você tomou. Tem que esperar um certo tempo passar o efeito para que a quimio possa fazer efeito nesse problema. Aí a gente esperou mais uns 15 dias, mais ou menos, não foi? Aí retornamos e ele começou a explicar todas as consequências. Olha, eu vou dizer a você o que vai acontecer. Aí ele foi muito taxativo: olha, você vai começar a tomar quimioterapia, seu cabelo vai cair. 15 dias o seu 15 dias seu cabelo vai cair. Já com 15 dias. Já com 15 dias. No terceiro dia da quimio, do efeito, você vai passar o dia arriada. E vou aconselhar a vocês o seguinte: ele foi uma pessoa um profissional muito sério. Ele disse: olha, se você tiver febre nesse período, corra para o médico.
Porque as pessoas que fazem tratamento com químio podem morrer de febre em casa. Por quê? O que é que vai acontecer? Você vai chegar no médico e eles vão dizer que é virose, como é comum fazer. Sim, né? sim. Virose. Aí você se confia nisso, volta para casa. Não. Quando você chegar lá, se tiver febre nesse período, e acontecer de você chegar no hospital, a primeira coisa que você tem que dizer é: eu sou paciente de químio. E quando a gente chegou, por incrível que pareça, eu estava trabalhando nesse momento no Cabo, né? Na escola de referência do Cabo, 2013, né? E ela ligou para mim à tarde: bem, eu tô com febre. Eu disse: não, bem, tira isso da sua cabeça. Tô, vá acompanhando aí, vai me dizendo. Aí ela disse: ó, 39h30, eu falei com o gestor da escola e vim embora. Peguei ela, a gente foi ao médico à tarde. E quando chegou ali no médico, a doutora foi a primeira coisa que disse: isso é virose, já ia passar a receita. Uhum. Quer dizer, ela podia morrer em casa. É verdade. Porque a imunidade fica muito baixa. Porque a imunidade fica baixa. Em consequência do tratamento. Do tratamento. Aí eu disse, aí a gente conversou com a doutora, ela é paciente de químio. Ela disse: então tem que fazer um hemograma. Aí fez o hemograma, a gente esperou o resultado sair, e quando o resultado saiu, deu que a imunidade estava baixa e que ela precisava ficar internada, isolada. Isolada. Meu Chorei Deus. tanto, porque eu pensei que isolada eu ia ficar num quartinho pequenininho, todo fechadinho, e isolada ali, ninguém ia me ver. Sozinha, não foi? Sozinha. Aí foi quando ela falou: não, mas o seu esposo pode ficar. Já me deu um alívio. E nesse negócio a gente passou uma semana lá, não foi? Ela esteve internada, né? Passou uma semana para a imunidade voltar ao normal, que só pode ser liberada quando voltar ao normal. Nesse intervalo a gente ficou lá na sala, juntos, né? Cantando, orando a Deus. Teve um dia que um médico chegou lá e eu estava cantando, sentado na cadeira. Jesus. E o médico chegou ali, ela disse que ia falar para eu parar, e o médico disse: não, deixa ele cantar. E eu cantei a música todinha, depois, bem, o médico quer falar com a gente. Aí foi quando eu parei de cantar, e aquele médico fez os exames e disse: olha, você ainda tem que continuar mais. E a gente segurou esse momento até no domingo, não foi bem? Foi. Inclusive no sábado, irmão Sérgio. Deus é muito poderoso. Às vezes a gente pensa que Deus não está com a gente, mas Deus está com a gente. Deus está com você que está com esse problema. Tenha certeza disso. E a gente estava internado, ela estava internada e eu com ela nesse período. E no sábado, um sobrinho da gente que trabalha com home care chegou no hospital para visitar ela, não foi? Tava dando plantão lá. Aí estava dando plantão, aí viu a gente: vocês estão por aqui e tal. Aí foi lá, olhou, viu a medicação que ela estava tomando, aí conversou com o doutor lá por dentro, aí disse: rapaz, a situação dela é difícil. E a gente, no entanto, não sabia de nada. E depois a enfermeira chegou lá perto para mudar a medicação. Ele disse: olha, é minha tia, muda a medicação, tal. Aí ele resolveu mudar a medicação. Eu ainda lembro bem que aquela moça chegou lá, né, e disse: olha, suas veias, porque quando a pessoa faz quimioterapia, a veia fica bem frágil, né? Se esconde todinha, né? Se esconde muitas vezes. E aí, naquele dia, a enfermeira chegou e disse: olha, se não tiver jeito de achar a sua veia, eu vou ter que aplicar essa injeção na sua perna. E a gente ficou olhando assim, ela disse: e dói muito. Mas Deus, ela é demais, irmão Sérgio. De repente, chegou uma enfermeira bem moreninha perto da gente e disse assim: qual é o problema? Aí contou: não se aperrei não, vou ficar aqui com você dando assistência. Aí a gente começou a conversar. Ela disse: vocês são crentes de onde? Somos da Assembleia de Deus. Ela disse: eu também sou da Assembleia de Deus do Alto dos Coqueiros. Não se aperrei não, que se você não vai tomar essa injeção na perna, porque dói muito. Eu vou ajeitar aqui e eu vou aplicar a sua injeção. E ela ficou por ali acalmando as coisas e de repente ela aplicou, não foi? Conseguiu aplicar. Então Deus sempre envia um meio para livrar a gente de certos problemas. E agradecemos a Deus, e ela tomou aquela medicação. Quando foi no domingo, o médico chegou lá e disse: está liberada. Aí a gente foi para casa agradecendo a Deus por aquela semana difícil que passamos, mas era uma semana e eram momentos que Deus tinha traçado para a vida da gente. E não foi uma poderíamos semana correr. de aprendizado. Com certeza, irmão. Foi Muito a aprendizado. química, foi na primeira química, né? As outras já ia com medo, porque já tinha Que passado a primeira pela já primeira. foi... Já aconteceu marcou, isso, né? né? E sempre, irmão Sérgio, era cada 21 dias, né? A Cada quimioterapia, 21 dias, cada 21 dias. E na véspera da quimioterapia, essa mulher ela começava a chorar, não queria dormir direito. E às vezes eu estava cansado, porque você dá aula o dia inteiro, emenda com a noite até 10 horas, chega em casa realmente lidando com o aluno, não é fácil.
Mas muitas vezes a gente tinha que parar e tenha calma, filha, a gente tá orando. E em um desses dias, né, que ela chegou lá, eu fui estacionar o carro, ela subiu para adiantar, porque de lá, desse tratamento, eu saía de lá, deixava ela na casa do irmão dela em Rio Doce, porque meu menino estava em João Pessoa fazendo curso, minha menina estava trabalhando na Vitarella lá no Cabo, e eu também trabalhava no Cabo. Então, para ficar sozinha, a gente conversou com o irmão dela e disse, não, traz ela para cá. Aí a gente corria, deixava ela lá e ia embora trabalhar no período da tarde. Então, foi dia de muita corrideira, né? Foi, correria, para lá e para cá. Realmente era uma vida agitada. E eu ainda digo uma coisa, moça, em um desses momentos, eu disse, eu vou embora, não vou almoçar por aqui pelo Recife, não, vamos embora. Vou almoçar lá no Cabo. Porque eu pegava de 1h30 da tarde e eu me lembro que eu ia dirigindo para chegar ali e acordado, quando foi no viaduto de Prazer, irmão Sérgio, eu cochilei. E quando eu vi, o carro já estava derrapando no abismo lá e eu me acordei atordoado e foi um grande livramento que Deus me deu. Cheguei no Cabo tremendo na escola, o que aconteceu? Eu contei, rapaz, que coisa, mas foi Deus que me livrou. Então foi assim, momentos de muitas dificuldades que a gente enfrentou. Lá na escola tive o apoio da gestão, da escola no Cabo nessa época, né? Meus amigos davam todo apoio. E assim foi a nossa vida, né, filho? E eu tinha um costume, sabe, Moisés, de todo lugar que eu ia, eu orava a Deus e pedia a Ele para Ele botar pessoas especiais na minha frente. Pessoas para me atender especial. Então, durante esse tratamento todinho, eu sempre tive pessoas. Por exemplo, quando a gente vai para a consulta para fazer químio, no dia anterior a gente tem que fazer o hemograma para ver as taxas como tá. E no dia seguinte a gente leva para ele. Se as taxas estiverem tudo ok, então a gente faz a químio. Então, toda vez era isso, né? De 21 em 21 dias eu fazia o exame de sangue. Então, era muito difícil de pegar a veia, mas eu orava a Deus e toda vez a menina pegava logo, era tudo mais facilitado. E eu agradeço a Deus porque durante esse período eu nunca deixei de tomar químio. Toda vez que eu chegava lá, as minhas taxas estavam boas e não precisava parar o tratamento. E tem muita gente que para o tratamento porque as taxas estão baixas, não pode tomar, porque a químio é muito forte, então fica atrasando. E Deus permitiu que durante todo o meu tratamento eu nunca parei por falta de eu estar com a imunidade baixa, ou por falta de remédio, né? Mas Deus nunca permitiu isso, graças a Deus. Inclusive, né, filho, a gente quer registrar nesse momento a todo o pessoal que orou por ela, por nós, né? As irmãs do ciclo da oração, as dirigentes, os pastores, os nossos amigos, eles realmente entraram em campanha de oração por nós. Verdade. E a gente só venceu por conta dessas coisas, entendeu? Porque é uma trajetória difícil, irmão Sérgio. Eu não desejo isso para ninguém. E o interessante é que quando eu saía, irmão Sérgio, porque eu não gosto de ficar em casa, né? Então, eu gosto muito de rua. Então, quando eu saía, que eu encontrava algumas pessoas, as pessoas ficavam impressionadas, porque não parecia que eu fazia químio. Eu não deixava ficar triste, esse negócio não. Sempre com a cabeça levantada e não deixava de andar. Geralmente, no terceiro dia é o dia pior, que a gente fica molinha e sente, né, enjoo, tudo. Mas quando era no quarto, quinto dia, eu já estava no mundo. Eu me lembro que, mesmo eu distanciada do trabalho, mas eu ia toda a tarde para lá e passava a tarde lá. Aí, às vezes, eu atendia telefone só para ter o pé de estar com gente, de descontrair. E era isso que me sustentava. Você olhava para mim, você não via. Eu sabia que eram as orações e a misericórdia de Deus, né? Que fortalecia e não parecia. Inclusive, eu nunca deixei de sair, de ir para a festa, de ir para a igreja por conta dessa doença. Nunca. Inclusive, né, bem, o cabelo dela caiu com 15 dias, irmão Sérgio. Com os 15 dias tinha caído. Caiu mesmo, todo. Caiu todo. Mas isso aí não abalou Gesa. Não. Mas o que mais abalou Gesa foi quando ela se olhou no espelho e os cílios tinham caído. Foi. Eu Nesse chorei dia ela muito, porque eu não estava esperando. Eu sabia que o cabelo ia cair, eu já estava esperando, estava tranquilo, mas eu nunca sabia, eu não sabia, irmão, sério. É uma coisa, a gente fica com o olho parecendo de tartaruga, não tem aquele olhão assim? Pronto. Quando eu vi os meus olhos, meu Deus do céu, eu chorei muito. E eu me lembro que minha sobrinha, eu estava em João Pessoa, minha sobrinha disse, tia, isso é besteira, tia, isso não é nada, sabe o que tu faz? Eu nem usava lápis, aprendi a usar lápis a partir desse momento. Ela disse, tu faz o seguinte, passa lápis e pronto. Aí, desse dia para cá, eu só saía
Com lápis. lápis. Com- Meus irmãos, que história emocionante, que história maravilhosa. O irmão Joás e a irmã Gesa, né, se emocionam ao falar dessa história e com muita razão, né? Que às vezes as pessoas escutam e pensam assim, mas rapaz, estão fazendo um programa e vai chorar na hora do programa. Não tem isso não, irmãos. Né? É entrevista com seres humanos. A história de vocês é uma história muito linda. E eu quero destacar aqui 2 pontos dessa história para você, amado ouvinte, que está conectado aí conosco. E já eu vou estar mandando aqui alguns abraços para alguns irmãos que mandaram mensagem. Mas eu quero destacar 2 coisas. A primeira coisa que eu quero destacar é que a irmã Gesa começou dizendo assim: eu descobri essa doença fazendo um exame de rotina. Isso. Para vocês perceberem a importância de cuidar-se. As mulheres, os homens, Verdade. tá sempre fazendo, né, esse check-up pelo menos uma vez no ano, não é assim? Isso. Fazer o exame de rotina para Isso. saber como é que tá as coisas. Irmãos, os alimentos de hoje já não são mais considerados como os alimentos do passado. A gente sabe que muita coisa química aí, né, se envolve dentro da alimentação. O exercício, a gente percebe também que não é mais a mesma coisa. Então, temos que nos preocupar mais do que nunca com a nossa saúde. E você que está nos ouvindo, né, que eu conheço gente assim que faz cabeça dura, sabe? Tem um probleminha, não, eu vou tomar um chazinho aqui que resolve, né? Não, isso passa. Não é assim não, irmãos. Procure um médico, procure um exame, procure um profissional da área. Veja, os irmãos passaram pela situação, mandaram eles tomar um remédio, né, que não tinha nada a ver com a situação. Herbalife. E quando a gente está com doença, com medo, a gente toma tudo que o Toma povo tudo. indica. Exato. Mas o certo é procurar um profissional de saúde, não é assim? Exato. Um profissional da área, para você ver como é que está a sua saúde. Não é assim? Irmãos, o outro ponto que eu queria destacar, não sei se vocês perceberam, mas a irmã Gesa passou pela enfermidade, mas o irmão Joás estava sempre ao lado dela, não é? Sabe mais do que eu. Então a luta não foi de um só. A luta foi dos dois. Os dois participaram desse momento, né? Eu tenho certeza que, ao mesmo tempo que a irmã Gesa derramava lágrimas, o irmão Joás tentava enxugar de um lado para depois chorar de outro. Inclusive, né, irmão Sérgio, chorando em lugares diferentes para não afetar, não deixar ela mais para baixo, Tentando né? ser forte ali na Tentando frente ser da irmã forte Gesa. naquele momento. E foi um ano de quimioterapia, né, filha? 1 ano e 4 meses. Um ano e 4 meses. A primeira meses. vez, né? E da primeira vez, e toda quimio eu estava lá. Ao ponto de quando, na última quimio, que eu fui lá pegar minha declaração para levar no trabalho, a enfermeira olhou para mim e disse: como é seu nome? Eu disse: Joás. Ela disse: olha, eu quero te parabenizar, viu? Porque quando acontece isso com a mulher, a primeira coisa que o homem faz é desprezar a mulher, deixar, entendeu? E eu observei que você esteve aqui durante todo o tratamento. Deus abençoe vocês. Eu disse: amém. É o meu dever fazer isso, né? É minha esposa, né? Eu tenho que pegar no peso também. Glória a Deus, glória a Deus. Então nós terminamos assim mais um bloco do nosso programa. Eu queria mandar, né, mais uma vez um forte abraço aí, a paz do Senhor, para alguns ouvintes que têm nos acompanhado, que entrou, né, recentemente aqui no chat, como o irmão Júnior, ali da cidade de Tabajara. Um forte abraço, meu irmão. Deus continue lhe abençoando, o irmão Júnior. Temos também aqui a irmã Zenilda Guedes, de João Pessoa, mandando a paz do Senhor e um abraço para o casal abençoado. Outro, querida. Temos aqui também uma irmã com o nome de Elilde, dizendo que ama muito esse casal e mandou também a paz do Senhor. Amém. Mais um abraço para o casal abençoado. Suzy, do Erém Nóbrega. Eita, minha coordenadora. Viu? Olha aí. Gente do bem. Tá ouvindo também a nossa programação, tá ligadinha aqui com a gente. Eliabe Santos também acabou de entrar, mandou um abraço. E é isso aí, irmãos. Vocês podem mandar a pergunta de vocês através do nosso WhatsApp com o número 9991 5560. 9991 5560. Queremos mandar o nosso abraço para Renato, nosso amigo Renato de Passira, né? E toda a sua mãe, e também nossa amiga Ítala, lá dos Estados Unidos. Um grande abraço, querida, viu? Que Deus abençoe tua vida. Olha aí, pessoal lá de Boston, né, assim? Isso. Nos Estados Unidos, ouvindo a nossa programação. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco para vocês
né, conhecerem o desfecho dessa história, porque a irmã Gésa aqui, ela já deu uma dica, né? Ela disse assim, a primeira químio foi quanto tempo, irmã Gésa? 1 ano e 4 meses. 1 ano e 4 meses. Então quer dizer que a história não terminou por aí. Não. Né? No próximo verdade. bloco nós vamos conhecer o desfecho dessa história e vocês vão perceber mais ainda o quanto que Deus tem trabalhado na vida desse casal abençoado. Fique conosco, não saia daí, voltamos já já.